Olá, pessoal, já são 7h33. Bom, pessoal, a gente fez uma live sobre. Essa live que a gente está fazendo agora é uma repetição da live de quarta-feira passada, né, João? Isso, 2 semanas atrás, eu acho. 2 semanas atrás, a gente fez ela usando o Google Meet, que tinha uma limitação de 100 participantes, e muita gente ficou de fora, e atendendo aí a pedido, a gente conseguiu remarcar essa live para hoje, e agradeço aí a participação de todos. Bom, eu sou o Andrei, cofundador aqui da Stensat, estou com o Leonardo, meu sócio aqui na empresa, e estamos hoje com o CEO da Jimmy IoT, o João Gomes. Como é que você gosta de ser chamado, João? João Gomes mesmo? João? E, infelizmente eles confundem com cantor, né? Mas que normalmente me chamam, o João Gomes. Bom, pessoal, muito boa noite, muito prazer estar aqui com vocês novamente. A live de 2 semanas atrás foi um sucesso. A gente ficou aí por 1h30 falando de conteúdo com a sala lotada, então a gente gostou bastante de estar aqui com vocês e uma honra participar aí novamente. Obrigado, André, obrigado, Léo, obrigado por vocês terem insight por toda a parceria. Show. E a gente está gravando a live, a gente vai tentar em algum momento disponibilizá-la. E o objetivo aqui é a gente, desde do básico, falando do básico de tag de localização, até onde a gente ganha dinheiro com isso. O João vai passar por todas as etapas importantes. Eu queria fazer um teste aí. Vocês estão conseguindo se desmutar aí? Porque no final a gente vai abrir para perguntas. Eu queria saber se vocês estão conseguindo se desmutar aí. Cadê um convidado para se desmutar aí, para ver? Vai lá, eu dei permissão Oi, agora aqui. oi. Aí, conseguimos. Boa noite. Opa, Boa, boa boa noite. noite, Boa pessoal. noite. Boa noite. Aí eu vou pedir todo mundo para deixar mutado. E aí no final a gente abre para pergunta. A gente vai responder o máximo de perguntas possíveis. Então vamos começar? João, Bora lá. vamos ficar à vontade aí. Quer começar? Quer Vamos fazer lá, um gente. Primeira coisa para a gente começar essa reunião, eu convido todos a vocês a esquecer um pouco o rastreamento veicular, tá? A gente vai agora falar, não sei quem pôde participar da última live, mas para quem não pôde, então vou revisar tudo que a gente falou na última live. A gente vai olhar agora para o mercado inexplorado até o presente momento, que é o rastreamento de objetos, tá? Então, primeira coisa que eu convido a vocês é forçarem a não pensar em rastreamento, porque a gente está falando de um universo muito maior do que o universo veicular. Até para a gente fazer uma analogia muito simples, a gente olha para dentro de casa, quantos veículos uma família tem? Mas quantos objetos essa família não tem? Então é um número exponencial aí de objetos para a gente fazer a IoT e rastreabilidade disso, tá? Então, basicamente, o que a gente vai trazer aqui para vocês hoje? Possibilidades, viabilidade, tudo que antes a gente não conseguia enxergar com rastreamento comum, com fio ou com bateria que não durava longos períodos de tempo, soluções, então, para você conseguir atingir essa demanda, né, Andrei? Você e o Léo, que Exatamente. já estão aí no mercado há bastante tempo, já participaram de vários projetos de rastreamento com portáteis. Me conta um pouquinho sobre isso também para a gente trazer isso para o E pessoal. muito projeto com tentativa de portátil e operacionalmente inviável, né? Tinha-se a tecnologia, mas era quando a gente colocava lá no Vamos Ver, era uma tecnologia que era operacionalmente viável, era tecnicamente viável e operacionalmente inviável. O que significa isso? Tinha lá um rastreador portátil que eu poderia colocar no objeto, numa mala, em qualquer lugar, mas eu tinha que fazer o gerenciamento de energia, recarregar todas as noites. Então, quando você está falando, por exemplo, de um monitoramento de uma equipe de vendas com 1.000 vendedores, imagina você ter essa gestão de toda noite, recarregar um aparelho portátil, colocar ele no lugar que tem que colocar. Então, você tinha uma tecnologia que era possível, tecnicamente, mas operacionalmente inviável. E a tag vem para mudar isso, justamente pela capacidade de bateria, pela ser portátil e todos os outros itens que a gente vai ver agora. E eu costumo dizer que assim, a gente está 20, eu falei isso na última live, a gente está 24 anos no mercado e ao longo desse tempo várias pessoas nos procuraram para monitorar objetos diversos, né? Então a tag ela veio para resolver o problema de tudo aquilo que você queria monitorar, mas não tinha tecnologia para isso. Então a tag ela vem exatamente para resolver esse problema.
Pode ser. Legal. Eu queria acrescentar também que o que acontece, os aparelhos então portáteis, as iscas, né, tem um limite de duração de bateria muito curto com relação a uma tag, né? Uma tag aí nós estamos falando aí um tempo de 2 anos, né? Comunicando em poucos segundos, né? Na realidade, ela fica conectada em poucos segundos, né? E enquanto o rastreador durava no máximo uma semana, né? Configurando e com a bateria grande, isso daí poderia chegar um pouco mais, né? É, mas assim, além disso, o tamanho do rastreador comparado à tag é gigantesco, né? Então, Perfeito. a tecnologia, ela está permitindo novas aplicações, a tecnologia da tag. Além do custo, né? Porque o cliente tinha um hardware que era um pouco mais caro do que um rastreador comum, por conta de baterias, etc. Custo de chip, custo de outros custos envolvidos que inviabilizava muitas vezes o projeto, tá? Então, isso também era um fator muito impactante. Tá bom, mas, gente, e agora? O que seria essa tag? A gente vai abordar um pouquinho para vocês aqui, para vocês entenderem um pouco mais de o que é uma tag e como ela funciona na prática. Bom, basicamente, uma tag é um dispositivo Bluetooth, tá? É uma tecnologia que vocês já conhecem há bastante tempo, porém a gente está utilizando esse Bluetooth para uma outra finalidade, que é o rastreamento. Então, as tags, elas têm aí como diferencial um Bluetooth de alcance médio de 30 metros, e alguns modelos chegam a 50, 60 metros de alcance. Então, ela gera um sinal que alcança mais ou menos de 30, 50, 60 metros, depende muito de onde ela está, com obstruções, etc. É também um produto, pode falar, André? João, só um detalhe importante: não confundir tag de localização com tag de identificação. A gente aqui está falando de tag Perfeito. de localização. Exatamente. A gente vai usar a tag do Bluetooth para uma finalidade de rastreamento e localização. Outro benefício das tags é que elas são de fácil instalação. Ela não depende de um técnico instalador puxando fio, etc., para fazer isso. Então, aquele custo que você tinha com a instalação, ele vai ser reduzido. Terá esse custo? Sim, né? Muitas vezes tem que esconder uma tag, fazer ali uma manipulação, mas, obviamente, que é um custo inferior. E as tags, elas têm baixo consumo de energia, tá? Então, aqui a gente tem um portfólio completo de tags. A PB703, que é a nossa boa, boa mesmo. Mão na roda para quem aluga carros mensais. Vou tentar acompanhar as mensagens aí de vocês, mas é um pouquinho difícil. Aí vocês podem abrir A um gente mute no depois que a final, gente. a gente no final vai ler aqui. Perfeito. Então a gente iniciou aqui no mercado brasileiro, que até vocês estão vendo aí em todas as nossas divulgações junto com a Sensat, a PB703. O que é a PB703? É uma tag com bateria de 24 meses e IP65 que você pode instalar em objetos para fazer toda a parte de rastreabilidade. Além dela, a gente tem outras tags que a gente está trabalhando no processo de homologação de Anatel. Essas tags já existem em sua processo de homologação, que é a PB704, vou mostrar aqui para vocês, destinada para pets. Então, é uma tag mais compacta, mais leve, destinada, tem até uma alcinha aqui, um pingente, destinado para rastreamento de pets, tá? Que dura uma bateria de 10 meses, só que aquela bateria moeda que você pode abrir e substituir ela, ser utilizada novamente. A PB705 é uma tag IP67, então ela pode ficar já exposta ao tempo, e a bateria dela é de longa duração, de 3 a 5 anos, tá? Então ela entrega também essa bateria superior aí para o mercado, já ofertando IP67 e uma durabilidade ainda maior. Que quando você faz o cálculo de custo de um produto, você dilui ele por mais tempo, ele se torna mais barato mensalmente, tá? Então é importante ressaltar essa tag. A tag 706, que é um cartão, ela dura também 24 meses, tá? Qual o diferencial dela para outra? Ela é um pouco mais fina, então ela viabiliza uma instalação em alguns locais que são mais compactos. Ou rastreamento de pessoas. Ela é igual o tamanho de um cartão de crédito. Você consegue entregar para uma pessoa, essa pessoa vai ser rastreada. Então, colaboradores, etc., a gente consegue gerar esse tipo de solução, tá? E a tag PB708, uma tag etiqueta, ela é um adesivo. Infelizmente eu não trouxe, eu estou no hotel hoje, estou em viagem.
acabei não trazendo esse produto para mostrar para vocês, mas é um adesivo que você simplesmente tira uma cola, cola em Sim. uma caixa e você tem Léo, tem aí? 40 dias. Tem, Léo? Não, eu Ele tá também estou em viagem e acabou que É, eu não tô eu não tô com adesivo aqui. Beleza. mas, gente, é um adesivo que vocês tiram uma cola, cola na caixa, corta uma fitinha lateral ali e você tem uma rastreabilidade de 40 dias. Ou seja, quero rastrear uma carga que vai ser depois descartada, você pode utilizar uma tag para uma aplicação dessa, tá? É, parece Então, muito com uma etiqueta, né, João? Parece muito com uma etiqueta que se cola numa caixa, num produto, né? exatamente, ela é uma etiqueta, tá? Então ela fica muito bem camuflada no processo de instalação e te entrega essa rastreabilidade. Então, de maneira resumida, pessoal, isso são as tags, tá? E agora eu vou passar um videozinho para vocês entenderem mais ou menos como funciona, ele é bem breve. Andrei, só confirma se vai estar saindo som aí para ti, por favor. Tá saindo? Não. Eu acho que aí você tem, na hora que você compartilha, você tem a opção. Não tá saindo, não. Não? Pessoal, Pessoal, ficou ficou faltando faltando o o som som aqui, aqui, me me perdoe, perdoe, mas mas depois a depois a gente gente pode pode compartilhar compartilhar esse esse material material aí aí com com vocês. vocês. Bom, só retomando aqui. Pronto. E como esses produtos se comunicam, né? Vocês estão se perguntando, João, se é uma tag Bluetooth, ela está mandando sinal para onde, para quem? E como isso chega na plataforma SystemSat? Bom, basicamente, esses dispositivos aqui, eles estão emitindo sinais a cada 2,5 segundos, tá? Isso é padrão para toda linha de portfólio de produto aqui. Então, a cada 2,5 segundos, ela está gerando um sinal em torno do ambiente, que pode chegar até 50 metros. Se tem celulares, iPhones próximos, esse celular iPhone que tem GPS, esse produto aqui não tem GPS, não tem modem, tá, gente? Não tem chip de comunicação, não tem antena GPS. Quem tem o GPS? Os celulares, iPads e outros produtos Apple. Quando o celular recebe a informação, olha, estou enxergando a tag XPTO, ele fala para os servidores, olha, minha localização é a Latilong XYZ e estou próximo da tag XPTO. Essas informações são enviadas para o sistema SystemSat e aí, a partir disso você consegue fazer a visualização, seja no aplicativo SystemSat, seja na plataforma web da SystemSat, seja outras finalidades que nós temos lá na SystemSat. Então, essa é a forma de comunicação que todo mundo questiona como é feito, é basicamente assim. Alguma coisa pontual aí, André? Eu acho que a gente podia abrir um pouquinho para o pessoal que já tem dúvida até aqui o momento. O que você acha? Pode ser, pode ser. Quem quiser falar aí pode desmutar e falar, pessoal. Ô, Andrei, queria acrescentar que os celulares, nesse caso, como o João está explicando, funcionam como antenas móveis, né? Então, qualquer celular que passe no alcance da tag e receba esse sinal, ele vai transmitir para a nuvem Apple e chega até o sistema até a nossa plataforma. Exatamente, perfeito. Então, quanto mais densidade de celulares, maior
e melhor vai ser o processo de comunicação. Se você leva esse produto para uma região extremamente remota, para o agro, por exemplo, ele não é o produto ideal para essa finalidade. Ah, mas eu andei lá no meio da fazenda e pegou. Pegou porque tinha alguém com iPhone fazendo todo esse processo. Porém, não é o uso ideal, tá? Quanto maior densidade de celulares, melhor vai ser o posicionamento desse tipo de tecnologia. É importante a gente entender como a tecnologia funciona para a gente pensar aonde a gente pode colocar, para que você tenha um produto certo para a necessidade certa. Ah, eu estou no agro, etc. Talvez um rastreador satelital faça muito mais sentido. Então, é importante a gente sempre falar, bater esses pontos para que vocês consigam tomar decisão para utilizar esse produto da maneira mais correta possível. E Beleza. chega na plataforma a latitude e longitude. Chega uma latitude e longitude de onde está a tag, tá? Para quem nunca viu funcionar, chega a informação geográfica de onde está a tag, tá? Pessoal, Através boa dessa noite. comunicação. Agora, é Posso importante fazer uma explicar, pergunta? João, importante explicar a diferença da tag com relação às tags do mercado e com relação às tags da própria Apple e outras tags aí, a diferença da tag da Jimmy com relação às outras tags. Perfeito. A gente tem alguns slides a seguir que a gente vai falar também desse tema. Só para a gente responder algumas pessoas aqui, ó. Tem alguém que Trackervel, queria falar. eles... Deixa Pode eu só falar ver aqui. aqui. Alguém queria fazer uma pergunta. Pessoal, Pode fazer. boa noite. Jefferson aqui, me escutam? Fala, Isso. Jefferson. Pode Boa falar, noite. Pode ser uma pergunta leiga, até peço desculpa caso não seja, mas Imagina. talvez seja a dúvida de mais algumas pessoas. Vamos lá. Quando eu vou colocar num objeto ou alguma situação onde não tem muita comunicação, enfim, aí passa um iPhone lá, ele comunica, beleza, é uma forma de utilizar. Mas vamos trazer uma seguinte situação, porque abre um leque gigante, e aí imagina, por exemplo, que eu coloquei num caminhão. E aí o motorista tem um iPhone, não vai ficar toda hora comunicando sem ter, entre aspas, a necessidade. Eu consigo, que acaba sendo redundante, não sei se eu consegui explicar, sabe? Porque se o cara tem um iPhone, vai ficar toda hora conectando naquele iPhone. Eu não sei se tem como configurar isso ou se tem alguma forma para evitar, não sei. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Porque vai ter situação que a minha solução sempre vai estar conectando, é como se eu estivesse trabalhando no Wi-Fi. Conectado, conectado, Sim. conectado. E aí é um outro mundo, né? Não sei se tem como a gente ajustar isso, ele já vem realmente configurado e não tem como mudar. Enfim, se puder me abrir aqui a mente, eu agradeço. Obrigado. Não, sem problemas. Basicamente, a tag, ela não tem configuração, ela simplesmente vai emitir um sinal a cada 2,5 segundos. Aonde está a inteligência? Nos servidores, tá? A gente não vai poluir a sua parte de rastreamento com um pool de posições gigantesco. Nós temos uma inteligência a nível de software já feito junto com a System Insight que nós filtramos essas posições para evitar aquele efeito estrela. Ainda existe? Sim, porque uma tag ela não tem um posicionamento 100% igual um GPS, porém ele é muito menor, exatamente por conta desses filtros a nível de software que nós fazemos para entregar uma visualização, que a gente vai mostrar depois para vocês como fica essa visualização, bem legal ali a nível de plataforma. Tranquilo? Bom, vou responder primeiro aqui algumas perguntas. Trackervel, a tag para pet é colocada numa coleira? Sim, você pode colocar numa coleira, tá? Ela é um pingentezinho, não sei se dá para ver aqui pela câmera, que você pode passar e colocar numa coleira tranquilamente. E a outra pergunta é também possível utilizar para rastreamento de crianças, tipo, usando em uma corrente bem discreta? Sim, é possível, ela é feita exatamente para ser compacta, para viabilizar isso, e você pode utilizar sim dessa forma, tá bom? Tem mais algumas perguntas aqui, João. Tag da Jimmy tem imã? APB705, que é este modelo aqui, sim, até no vídeo, eu não sei se vocês viram, tem a versão dela com imã, sim, tá bom? PB705, a IP67 com base magnética. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. É só uma. Porque já me falaram de uma outra tag aí. Que o iPhone não identifica ela, né? Eu queria saber se a tag de vocês também tem essa questão. Porque tem aquela questão da tag estar perto e o dispositivo do terceiro que está passando ali Ficar informando identificou que a tag perto dele, entendeu? Ah, não, ela vai comunicar, mas ela se identifica. Ó, se o iPhone lá tem uma tag perto de você. Ou se ela faz isso tudo em segundo plano, ela não aparece.
Ela não aparece, ela não gera aquele alerta de perseguição da Apple. Show de bola, obrigado. Nada. João, valores do equipamento, pode passar? Valor aproximado? Podemos. É importante lembrar que os valores são baseados em volume e em intervalo de atualização, né? Os nossos preços são baseados em dólar, tá? Então, o dólar tem flutuação, vocês vão ver variações aí de preço em relação a isso. A PB703, que é uma tag que tem durabilidade de 2 anos de bateria, então vocês precisam pensar isso na diluição ao longo do tempo, é uma tag que ela custa a partir de $35, que dá aproximadamente na cotação de hoje uns R$ 180, R$ 190, precisa fazer o cálculo certinho, mas ela é basicamente nesta faixa de preço. A PB705, ela é $36, ou seja, ela é $1 a mais, porém ela entrega muito mais bateria e o IP67. Então, para mim, esse vai ser o carro-chefe aí que a gente vai comercializar ao longo do tempo. A 706, por ela ser mais compacta, a gente precisou utilizar um outro tipo de tecnologia a nível de bateria, ela tem um custo maior, tá? Ela tem um custo aproximado de $37, $38. E a 704, que é pingente, ela tem um custo aproximado de $31, tá? Lembrando, a venda neste momento só a 703. As demais estão em processo de homologação Anatel, que deve sair entre esse mês e o próximo mês para a gente poder comercializar. Beleza, outra pergunta aqui é qual é a margem de erro da posição? A gente falou Boa isso lá pergunta. no slide, mas pode... Boa pergunta. Lembra que eu falei que a tag ela pode ter até 50 metros de distância? Então, a margem de erro dela para um celular, ela pode ser de até 50 metros. Só que aqui tem o pulo do gato para que vocês não se assustem. Ela só vai usar o celular que está mais distante se não tiver nenhum. Se tem um celular mais próximo... se não tiver mais nada por perto. Porém, se tem um celular próximo, ela considera o celular com maior nível de sinal SSI, que é nível de potência. Quanto mais próximo, mais potente é esse sinal. Então, quanto mais potente é daquele iPhone que eu vou usar a lat long, tá? Então, você pode ter lat long aí com precisão de 5, 10 metros, como você pode ter um erro máximo de até 50 metros. Ô, João, aproveitando esse gancho seu, você falou ali em questão do Bluetooth, né? Mais uma vez, pode ser uma pergunta leiga. Eu não ando com o Bluetooth do meu celular ativo. Ele precisa realmente estar ativo, porque às vezes só ativo quando eu vou fazer alguma coisa que eu lembro de ativar. Eu não sei se é um padrão meu, é padrão de vocês. Minha pergunta é, se o cara tá lá sem o Bluetooth ativo, ele vai entender também ou não? Ou tem que estar ativo? Tem que estar ativo, tá? Mas assim, ó, novamente, você é um pouquinho fora da curva. Se a gente for abrir aqui para todo mundo votar, provavelmente 90% deixa ativado direto e só 10% desativa isso. Então é bom a gente considerar isso. E o segundo ponto que eu sempre falo para qualquer cliente, cara, investe aí R$ 200 que seja, teste esse produto no seu ambiente. Cada ambiente é um ambiente. Os nossos testes estão sendo fantásticos e até ambientes mais críticos. Então, muitas vezes a gente tem certos receios que o teste ele vai tirar esses receios de você. Ah, mas se o cara ligar, se o cara não ligar, mas na prática não faz diferença, porque é tanta densidade de celulares hoje no mercado que isso não afeta a funcionalidade do produto. Funciona como mágica, basicamente. Exato. A pergunta do Francisco é se a tag vai só dar um norte de onde procurar o veículo ou a localização não exata do veículo e sim do aparelho. A localização é do aparelho, mas é muito precisa, né? Muito preciso, A gente vai mostrar daqui a pouco uma imagem de um rastreador e uma tag, tá? Para vocês terem mais ou menos um norte de como é esse funcionamento. Bom, e outros benefícios aqui da... Pode falar, André. Mais uma pergunta, que ela armazena dados e depois dispara para o sistema quando entra em área de sinal? A tag Ótima não, pergunta. Né? Pode explicar. Exato. A tag ela não tem armazenamento de sinal, ela gera um sinal. Quem pegou, pegou. Se não pegou, já era. Morreu aquele sinal. Porém, vamos supor, inclusive a gente já teve case na última live de um cara falando que ele conseguiu rastrear um avião. Por que isso funcionou se a tag não armazena? O iPhone que está lá armazena a informação. Então a tag emitiu para um iPhone que conseguiu ter lá o raio, até mesmo com todo um avião cheio de barreiras metálicas ali, que afeta obviamente o posicionamento. Só que o iPhone achou essa tag, ele armazenou o sinal, ou ele estava conectado, porque hoje em dia alguns aviões oferecem também conectividade, e o iPhone mandou
a informação para o sistema da Sensat. Então, teve o caso na live passada que o cliente falou: olha, consegui rastrear um avião, porque gerou todo o posicionamento. Aqui, outra pergunta é se ficar comunicando direto vai acabar com a bateria. A bateria ela já foi projetada para essa comunicação a cada 2,5 segundos, tá? Então, o tempo de geração de sinal não afeta o tempo de bateria. Então, a partir do momento que você comprou uma tag com 24 meses de bateria, independente dela transmitir, de você ter informação ou não, ela dura 24 meses. Exatamente. O que pode afetar? Boa pergunta, viu? É bom a gente abordar um pouco isso. O que pode afetar a durabilidade da bateria, já que ela foi projetada para gerar sinais a cada 2,5 segundos? A única coisa que é capaz de alterar o tempo de vida útil da bateria é uma temperatura extremamente excessiva. Inclusive, estava no nosso vídeo. Um dos nossos diferenciais é que a gente trabalha com baterias certificadas e homologadas. Essas baterias, elas suportam maior variação de temperatura. Então, você pega a tag do concorrente que está lá, tem aqui 12 meses de bateria, mas é uma bateria não certificada, não testada. Uma exposição baixa em variação de temperatura pode cair pela metade, tá? Isso tem estudos aí hoje na internet que você pode ir lá e pode ver. Aí você compra um produto pensando que vai durar 12 meses, dura 5. Ah, mas a tag é do concorrente, ó. Ah, mas a tag é uma merda. Não é a tag que necessariamente é uma merda. A bateria que tem composto no processo de fabricação não vai deixar funcionando. A nossa não, a nossa foi projetada, óbvio. Ela tem um limite de tensão máximo, limite de tensão, limite de temperatura máxima, limite de temperatura mínima. Se você extrapolar esse limite, ela também vai perder vida útil ao longo do tempo, tá? Mas estando entre 70 graus e menos 20, as nossas vão respeitar a tabela de bateria que a gente falou para vocês. Beleza, só vou ler mais uma aqui, a gente segue, aí a gente mais para o final vai lendo. A pergunta é se no software da Sensat tem algum valor especial para tag. Não, ele é utilizado como um rastreador normal e o valor dele é de acordo com o módulo que você utiliza hoje, qual o módulo do software que você utiliza hoje. Pessoal, vamos seguir e aí a gente volta para perguntas, tá? Pode seguir, João. Ótimo. E quais são os principais benefícios? Onde vocês vão ter diferentes coisas que vocês vão se beneficiar utilizando a tag? A primeira delas é conectividade universal. O meu objeto, pegou um avião, saiu daqui, foi para outro país, você consegue manter essa rastreabilidade e não precisa se preocupar com isso. Então não tem essa de qual que é melhor. Claro, Vivo TIM tem um roaming internacional, não tem um roaming internacional, para a tag não tem isso. A tag vai te entregar uma múltipla conectividade aí automática, porque ela usa a base de celulares e cada celular tem uma operadora diferente. Então ela já tem uma comunicação, conectividade que a gente chama de universal. Sem custo de chip. Sem custo de chip. Bem observado. Sem custo de chip. Rastreamento em tempo real, então, tendo iPhones próximos, você consegue fazer ali a rastreabilidade de tempo real. Energia eficiente, então são produtos que têm longa durabilidade de bateria, isso é importante para os projetos. Segurança e privacidade, porque a gente usa todos os padrões de segurança da Apple, de criptografia de dados, para a gente consumir e transmitir esse dado, tá? Então, esses são alguns benefícios aqui do produto. E aí, para abrir um pouquinho o leque de vocês, vamos tentar não pensar em veículos, vamos falar aqui alguns casos de uso. Quem está aqui na live passou por algum caso e queira comentar, o próprio Andrei, que já está tendo bastante experiência aí com os clientes, já falar de alguns cenários possíveis. O primeiro deles, que eu já escutei, rastreamento de computadores. Toda empresa tem um problema de imobilizado, e imobilizados são ativos de alto valor agregado, um deles são computadores. As tags, elas podem resolver esse problema, tá? Principalmente com essa mais fininha, 706, que você consegue colocar facilmente dentro de um computador. Rastreamento de máquina de fusão. Quem não sabe, uma máquina de fusão custa mais de 20 mil reais e sempre escutei, preciso rastrear uma máquina de fusão e ninguém consegue. As tags também viabilizam isso pelo processo compacto delas, tá? Rastreamento de freezers. Os freezers das fornecedoras de sorvetes são comodatados, são locados, são emprestados. O locatário ali, o cara que está recebendo esse freezer, ele extravia esse freezer, ele manda esse freezer para outro lugar, etc, etc. Porém, a gente está falando de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de freezers. Com o rastreamento
antigo padrão, portáteis de bateria, longa duração, era inviável, principalmente pelo custo do chip. Agora a gente tem um produto aqui que pode viabilizar esse tipo de projeto. Andrei, e Léo, falando de rastreamento de objetos de alto valor, escutaram aí outras soluções em relação a isso? Sim, a gente já tem bastante demanda aí dos clientes para diversas áreas possíveis. Então, você tem aí aparelhos médicos de alto valor agregado, tem várias empresas que alugam equipamento médico, máquinas de hemodiálise, entre outros. A gente tem demanda para obra de arte. Engraçado que a gente falou isso na outra live, e aí o pessoal comentou, mas a Sensat está atendendo o mercado do usuário final? Não. Isso tudo que a gente está dando exemplo é através de um parceiro, uma empresa de rastreamento, que está atendendo o mercado final. A Sensat não atende o mercado final. Então, a gente falou aí de equipamentos de alto valor médico, obra de arte, instrumentos musicais, equipamentos de som, locação de equipamentos de iluminação e som, de carrinho de supermercado. Então, assim, as demandas estão vindo, caçamba de entulho. Uma coisa que tem que botar em mente é que tirar um pouco a questão da recuperação, né, de segurança, de roubo, e pensar um pouco em logística. Tem muita gente preocupada em saber onde está alguma coisa. Então, o cara tem várias filiais, ou vários depósitos, ou vários galpões. Onde está aquele bem ali para alocar para alguém? Onde eu encontro aquilo para utilizar? Então, essa questão logística ela está sendo até maior do que a questão de roubo e furto. Se a gente Então, pensar assim, em segurança, a gente tem que pensar numa isca padrão, LoRa, uma porrada de redundância. A gente está trazendo soluções para atender mercados distintos. a tag serve também muito bem para isso como redundância. Mas é que existe um universo tão maior que esse que a gente precisa falar sobre isso. E eu acho que o importante é que cada um aqui, em cada região, consegue visualizar um projeto que já deixou de atender porque não tinha tecnologia, ou vai abrir agora o horizonte para novas oportunidades. Exato. E outra coisa. Léo também vai falar aí alguma coisa. Assim, se vocês o mercado de veículos, né? Vocês perceberem, cada vez mais as montadoras estão colocando rastreadores de fábrica, tá? Então, há uma concorrência com as próprias montadoras. No mundo de rastreamento de objetos, pessoas, né? Qualquer tipo de bens, né? Móveis, vocês não têm essa competição de o próprio fabricante estar colocando de fábrica um rastreador. Então, e o universo é infinitamente maior do que veículos. Então, isso abre oportunidades para criatividade, para inovação, né? Tem cliente rastreando agora o café, né? Teve um cliente que falou que está botando em saco de café. Café está caro, estão roubando café, né? Dentro do saco de café, o que que você colocaria onde não tem energia, né? Então, assim, tem muitas aplicações até em coisas não convencionais, né? Em objetos não convencionais. Então, A gente teve o caso de drone, né? Do cliente colocando drone, numa... exatamente. Ô, Leonardo, só uma pergunta. Então, independente da forma que eu coloco a tag de cabeça para baixo, de lado, em cima, para baixo, não existe essa de apontar para o céu. Qualquer lugar colocou, dependente ali de estar soterrado num café, por exemplo, ele vai, entre aspas, no Bluetooth pegar. Isso, aí. exatamente. Obrigado. Com asterisco, tá? Se ele estiver dentro de um ambiente metálico, coloquei ele dentro de um cofre. O metal afeta o sinal do Bluetooth. Aí sim você vai ter diminuição de sinal, podendo até ele não extrapolar ali o blindado, tá? Então é importante também entender aonde você vai colocar. Tudo depende do material que você está incluindo nesse produto. Você tem uma atenuação de sinal dependendo da utilização, né? A atenuação de sinal vai reduzir a distância que você tem que estar do iPhone, né? Então mas de qualquer posição que você colocar ela funciona, né? Boa noite. Perfeito. Inclusive indoor. Inclusive indoor. Boa noite, eu queria fazer uma pergunta. Pois, João. Uma pergunta não, uma sugestão também de um case de sucesso aqui na Forticar. Eu sou Marcos Santos, da Forticar aqui na Bahia, Recôncavo da Bahia, da cidade de Cruz das Almas. E Fala, é um Marcos. prazer a todos vocês, um Prazer. abraço a todos.
E eu tive 2 cases de sucesso por não existia tag ainda, lógico, nesse sentido. Eu tive que colocar um J16 no Smart, numa televisão Smart, porque na zona rural os bandidos roubam. Eu fui desafiado um dia a fazer isso, e a outra foi num equipamento de estética de uma clínica, um equipamento caríssimo. Terminei botando um portátil, um rastreador, mas sempre ser preocupado com a bateria, sempre preocupado que não podia ligar direto para não dar uma pane no touchscreen da máquina. E essa diversidade da tag aí vai ser muito bom. Realmente tem muita coisa para ser explorada. Prazer, forte abraço a Perfeito. todos. Beleza. Obrigado, Marcos. Ele falou de alguns itens bem importantes. A questão de você não precisar instalar, então você não interage com a eletrônica do equipamento que você está colocando, né? Isso faz muito sentido. A questão do peso, leve, tamanho e a autonomia da bateria de longa duração. Então, isso aí proporciona esse tipo de rastreamento era aquilo que eu falei, que a gente falou no início, tecnicamente possível, operacionalmente inviável. Pode seguir, João. Perfeitamente. O Léo falou algumas coisas muito legais, pessoal, que é a gente tentar criar novos mercados. A gente está vendo aí cada vez mais o mercado de rastreamento ficando mais competitivo, tem fabricantes agora já trazendo o equipamento já de fábrica, isso pode tornar o processo muito desafiador. Então, o que a gente está falando aqui hoje é para a gente pensar fora da caixa e outras aplicabilidades. E até mesmo, a gente sempre fala em processo de vendas, cross-sell e upsell, que é você aumentar o ticket médio daquele cliente. Muitas vezes, e acho que isso aqui é uma dica de ouro, tá? Você tem lá uma base de veículos de 1.000 equipamentos, e você está com uma dificuldade ali de crescer. Só que tem duas estratégias quando a gente fala de vendas: crescimento de base ou crescimento de ticket médio. O seu mesmo cliente que você está atendendo ali com 1.000 unidades, às vezes ele tem uma outra necessidade que a tag vai poder explorar. Então, um cliente, usando um exemplo hipotético, que te paga aí R$ 1.000 por mês, porque ele está aí com, não sei, 10, 20 veículos rastreados, ele pode pagar mais se você ir lá e achar uma solução para ele rastrear e fazer upsell. Exemplo, eu quero rastrear o meu carro e eu tenho uma máquina de fusão ali que anda junto com esse carro, porque é uma equipe de instalação, de fibra ótica, etc. Você tem o ticket ali do rastreador do carro, mais o ticket do rastreamento da máquina de fusão. Então, é uma estratégia para você aumentar seu ticket médio. Muitas vezes você não precisa fazer aquele esforço de achar um novo cliente, mas sim trabalhar o cliente da base com novas tecnologias, tá? Isso também é muito legal. E voltando aqui então para o nosso slide, a gente vai responder mais perguntas no final, fiquem à vontade em perguntar. Rastreamento de pessoas, então quero fazer rastreamento de equipes de campo, a tag ela pode suportar muito bem isso, principalmente com a 706. E eu não queria aprofundar muito nisso, mas já falando contingência, ela ser redundante é um rastreador em várias aplicações. E aí, muitos aqui estão perguntando qual que é a diferença do concorrente, etc, etc. Primeira grande diferença é o raio, a abrangência de sinal, tá? A PB703, ela alcança até 50 metros. Isso aqui tem um impacto muito grande quando você vai fazer os testes. Vamos supor que tem um celular a 50 metros, 40 metros de distância. E uma tag DIM e a tag do concorrente. A do concorrente só alcança 20. Então, esse celular que está a 30, 40, mesmo que ele esteja lá disponível, você não vai conseguir fazer o rastreamento, porque não vai conseguir posicionar em relação a isso. João, e ainda tem um ponto adicional, obstrução. O nosso vai ter maior resistência à obstrução, porque ele tem maior potência de sinal. O do concorrente, uma obstrução leve, já vai afetar ali o processo de funcionamento, tá? Então, esse é um dos grandes pontos diferentes entre tag DIM e tag de mercado, que quando você vai colocar na ponta do lápis, isso faz muito sentido. Segundo outro grande ponto, que é diferente o funcionamento, é que as nossas tags geram dados a cada 2,5 segundos. A tag do concorrente é a cada 5 segundos. Então, imagine o seguinte, passou um celular agora, eu não emiti meu sinal. 1, 2, 3, 4, 5. Tag do concorrente gerou um sinal, o celular já foi. A tag DIM, por gerar dados a cada 2,5 segundos, ela gera 2 sinais, enquanto o concorrente gera 1. A chance dela pegar um celular naquele range de transmissão é muito maior. E isso também afeta muito. Então, conta esses 2 fatores, frequência e distância. Então, isso afeta muito quando você vai utilizar na plataforma via rastreabilidade. A DIM vai ter mais pontos de rastreamento quando você abrir lá a plataforma da Sensat.
E aqui a gente traz, não sei se está visível aí no compartilhamento, a gente traz do lado esquerdo a tag Jimmy e do lado direito um rastreador. A gente não consegue dar zoom porque é um print, mas mesmo dando zoom, a gente conseguiu abrir aqui, eu, Andrei, a gente abriu e tal, demos zoom, o rastreamento ficou muito similar, muito similar. Óbvio, foi feito no Rio de Janeiro, uma densidade populacional interessante, etc, etc, etc. Porém, o rastreamento foi muito bom, tá? Hoje, quem nos acompanha pode ver lá no Instagram da Jimmy, um outro cliente testou indo para Minas de carro, funcionou muito bem. Então, é muito interessante vocês verem esses cases, que a tag funciona muito bem, e convido todo mundo a comprar uma unidade para poder testar, ver na sua aplicabilidade em relação a isso. Andrei, queria Agora posicionar alguma coisa? é Oi, Léo, pode falar. interessante, João, assim, até complementar, porque é interessante. Vamos dizer que você não tem um celular, não tem um iPhone, tem um Android, e você está com a tag dentro do seu carro, dirigindo só você com o celular Android. Faça esse teste. E você vai ver que, mesmo sem você ter o celular ali, iOS, dentro de um veículo, como ela pega a posição dos celulares que passam ao redor. Esse caso desse teste aí, eu não tinha telefone no carro, tá? Não O teste tinha, é não, exatamente para Ou não ter seja, é o teste mais crítico. é. Porque se você tem um telefone, um iPhone, né? Um iPhone no seu carro, ali a tag está sempre em contato com o iPhone, né? Agora, quando você não tem um iPhone no seu carro, você consegue testar melhor essa densidade de iPhones ao redor e como a tag comunica com os celulares, né? Que passam por ela. Perfeito, perfeito. Então, quanto maior aí, porque funciona bem, gente? Maior frequência de sinal sendo gerado, maior raio. Até em movimentação, onde você tem ali um cenário um pouco mais crítico, você gera um sinal em movimento, por ter um sinal maior, por ter uma frequência maior, você consegue ter intersecções com outros celulares e, a partir disso, gerar o posicionamento. Este é o nosso principal diferencial em relação à concorrência, é o hardware funcionando de maneira melhor ali, tudo integrado com plataformas Tensat, e é um produto que a gente está testando desde outubro do ano passado, então esse projeto a gente não lançou hoje, a gente está testando, Jimmy Tensat já vem trabalhando nisso desde o ano passado. Tem um outro detalhe também, que se você tivesse referido à tag de mercado, essas que são vendidas para ser utilizada no aplicativo específico da Apple, você fica limitado a 32 cadastros de tag no seu celular e você não consegue utilizar numa plataforma, né? Hoje, com esse tipo de tag, você consegue utilizar na plataforma da Sensat junto com os seus outros rastreadores, com vídeo telemetria, com rastreador tradicional. Então, você não está limitado ali a um aplicativo de celular. Não, Até falando, pode falar, Léo. mais o seguinte, como a gente tem versão de aplicativo para Android, você consegue ver essa tag que comunica no iOS num celular Android, né? Que é diferente também. Ali você compra uma tag da Apple, você só consegue ver no iPhone. Aqui você consegue ver em Android, iOS, qualquer dispositivo, até na plataforma. Exato. Um case bem legal, mas vou reforçar duas vezes. Nós, Jimmy, não indicamos. Nós, Jimmy, não indicamos. Um cliente, ele usa a dashcam da Jimmy, principalmente JC450. Ele abriu por conta própria, novamente. Nós não indicamos porque isso perde a garantia. Ele abriu por conta própria e colocou uma tag dentro, porque ele faz rastreamento de vídeo monitoramento para frotas que fazem transporte de cigarro, que é um mercado extremamente visado para roubo. Ele coloca uma tag dentro da câmera. O que ele faz? O ladrão entrou, viu a dashcam, vai lá, tenta arrancar a dashcam e joga ela no mato. Com a tag ele rastreia a câmera. E, a partir disso, ele pega o cartão SD e consegue ter acesso às informações da imagem do meliante, etc, etc. Ele já me mostrou mais de 15 casos que ele conseguiu recuperar a câmera graças à tag e conseguiu dados da pessoa que roubou, fazer investigação junto à polícia e dar sequência ali no processo, graças à tag. Então, a tag ela vem para resolver problemas diversos aí do nosso cotidiano. Novamente, gente, não abra a câmera, pelo amor de Deus, a gente não recomenda isso. Tem
Tem Pode falar. uma pergunta aqui, na verdade são várias perguntas do Gustavo. Quais são as temporizações disponíveis de atualização no SSX para tag? Então, isso é importante, né? Essa questão da temporização de atualização. A tag, diferente de um rastreador, você não configura ela, por exemplo, para posicionar a cada 2 minutos, porque você depende de um telefone passando ao lado dele. Então, a gente fala de tempo de atualização. É o tempo que a Apple nos permite ir lá e buscar esse dado. Então, os tempos que a gente tem hoje são de 10 em 10 minutos, de 30 em 30 minutos e de hora em hora. Isso significa que a gente pode ir lá nesse tempo e buscar todas as informações que estão lá. Eu posso ir a cada 10 minutos e buscar 1000 posições, eu posso a cada 10 minutos e não buscar nada. Basta não ter a informação. Então, o tempo, a tag não tem conceito de intervalo de transmissão, e sim de tempo de atualização. Então, essa é a primeira pergunta. A comunicação da tag consome dados do celular alheio? Como isso é administrado? Com certeza, consome dados do celular alheio. Você aceita, quando você aceita os termos lá do seu sistema operacional, de que você está sendo uma antena ambulante. O produto está homologado junto à iCloud Apple? O produto está homologado junto à Apple, né? Sim, a Apple ela tem uma certificação chamada IMSI, tá? Uma certificação específica dela. Nossos produtos têm essa certificação. A captura das informações no iCloud e a entrega das posições no SSD está homologado junto à Apple? Sim. Fora latitude e longitude, qual a informação a mais a tag disponibiliza? Nenhuma informação a mais. A gente está acrescentando agora a questão da porcentagem da bateria. O produto é exclusivo DIMM e SSX? No momento de plataforma, sim. O SSX pode encaminhar as informações para alguma outra plataforma mediante acordo prévio? Positivo. O SSX tem uma API de integração onde você consegue buscar essa informação para levar para qualquer lugar. O hardware da tag pode ser integrado em algum outro hardware mediante projeto ou acordo prévio? Hoje você poderia colocar ele já imediatamente dentro de um outro equipamento seu, se houver espaço. Tá? Tem uma outra oportunidade aí nesse ponto, que inclusive a gente já está trabalhando, tá? Nós, Jimmy, temos alguns produtos com Bluetooth. E a gente já está integrando o protocolo das tags nesses dispositivos para que os dispositivos também sejam um gateway de transmissão. Não só para ser mais um access point de localização, como a gente ter algumas funções inteligentes. Essa tag está próxima, posso liberar uma ligação do veículo, ou gerar simplesmente o alerta, estou próximo da tag X, que pode ser de um frete, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente já está fazendo essa integração. Não está pronto, estamos em desenvolvimento, e sim, a gente pode pensar em integrar esse protocolo em outros produtos para a gente criar gateways aí de transmissão que não seja iPhones, para criar uma rede maior de redundância. Certo. Alguém perguntou, a tag adesiva não resolveria a questão de abrir a câmera? Resolveria. O problema da tag é a autonomia dela, né? Da tag só 40 dias. 40 dias. Se servir para o projeto, a resposta é sim. Exato. Qual seria o valor da tag adesiva? Média de preço? Tá mais ou menos R$80, tá? Tag adesiva. Como poderíamos fazer a cobrança para o cliente? Vai depender também muito do projeto, de qual tipo de tag e qual volume de objetos monitorados. Mas a gente vê aí preços variados, média de R$50, R$40, R$60, depende muito do que você está oferecendo. Você pode vender, porque assim, gente, vamos lá, você pode pegar e vender essa tag em um único valor, e aí você tem que pensar no valor da mensalidade para aquele período, tudo bonitinho, encapsula tudo isso e vende de uma vez, ou você pode comodatar igual um rastreamento. Então depende muito do projeto, depende de várias coisas. Eu acho que o modelo de negócio, como fatorar, são inúmeras possibilidades, aí vocês também têm que raciocinar o que o mercado aceita. Estou colocando mensalidade e eles não estão aceitando, mas se eu estou vendendo ela para funcionar por 2 anos, estão aceitando. Por um lado, vocês perdem a recorrência, que não é legal, mas por outro, vocês ganham um valor de caixa imediato. Então tem que pensar nessas alternativas. Caixa antecipada e tal. E não só isso, né? Assim, às vezes você vai colocar a tag num projeto, mas você vai oferecer outro serviço, como, por exemplo, um serviço de apoio ao cliente, um serviço de apoio ao monitoramento. Então, dependendo do serviço que você oferece junto com a tag, você pode cobrar além do valor da tag, né? Então, são mercados que você vai ter que calibrar a sua oferta
de serviço, de produto para aquele mercado. Exatamente. Perfeito. Beleza. Temos mais perguntas, só desmutar aí e fazer, pessoal. Agora é a hora de perder timidez, pessoal. Vamos falar. Então, esse sistema em área de sombra, ele não tem uma tecnologia que encaminha para o SSX, não armazena dados, né? Entrou em área de sombra ali, não conseguiu conexão, perde todos os dados ali de localização, etc. Sim, só que a área de sombra ela é temporária, né? Porque qualquer aparelho que passe ali, inclusive esse caso daí que o João falou da tag dentro da câmera, eu vi que uma tag foi encontrada dentro de um canavial, né, junto com a câmera, porque assim eles estavam fazendo busca ali na região, estavam com o celular iOS, aí passaram por ali, encontraram, tiraram a foto de onde estava a câmera jogada, né? E pegaram as imagens do cartão, conseguiram fazer a identificação de quem fez o roubo e prenderam a quadrilha. Então, assim, é, é uma cobertura que é temporária até chegar alguém perto com o celular. Você, com o celular, você consegue fazer uma busca no local, passar por ali, por aqui e ter a chance de até comunicar. Exato, boa. Ó, a gente falou de dois modelos de negócio, né? Vender ou locar. Teve um aqui que achou o modelo híbrido, vender e locar. Vender e cobrar o mensal ali, o recorrente. André, você tá mudo, tá? Isso. Tem uma outra pergunta aqui, que é: as baterias estão disponíveis no mercado? Pensando em longo prazo e venda em comodato, e qual a durabilidade de um equipamento desse? Então, tem equipamentos que são descartáveis, aí o João pode explicar. Este produto aqui, que é mais para uso pet, pessoa física, vamos dizer assim, é uma bateria moeda de mercado, tá, gente? Então, sim, vocês podem substituir, etc. Este produto aqui é lacrado, ou seja, acabou a bateria dele de 24 meses, ele é totalmente descartável. A etiqueta também. Já a 703 e a 705, nós podemos sim ofertar a bateria à parte para vocês substituírem. Porém, a 703, você precisa fazer um processo mecânico de tirar a solda e soldar novamente a bateria. Já essa daqui, eu vou até abrir aqui para vocês enxergarem, eu acho que vai dar para ver. É uma bateria conectorizada, tá? Ó, tá até o conectorzinho dela aqui. Então é simplesmente, ó, tirei ela aqui, conecto a outra, vai funcionar. Mas aí vai ter que ter um custo adicional ali, porque, só para vocês entenderem, essas tags têm custos de licenças, etc. Quando nós vendemos elas, a gente já imagina o período que vocês vão utilizar de acordo com a bateria. Então já está tudo incluso aqui, este custo. Caso queiram trocar essa bateria, tem um custo adicional ali de licença de software que a gente vai cobrar a parte. Tem uma pergunta boa aqui, uma dúvida. A bateria, ela começa a autonomia a partir do momento que compra, porque quero saber se posso deixar em estoque. Boa. A PB703 tem um botãozinho para você ligar e desligar. A 705, você tem que conectar, é um conector da bateria, que eu mostrei aqui, para você ligar. A 704 tem essa etiquetinha aqui, que ela evita o contato da bateria com o produto, então não está consumindo, tirou, ele começa. E essa daqui tem um botãozinho para você ligar ela, tá? E a etiqueta tem que cortar um selinho para iniciar o contato. Ou seja, pode manter em estoque. Porém, toda a bateria ela tem perda de carga ao longo do tempo. A gente tem uma tabelinha que a gente pode te informar qual que é o nosso tempo de queda de bateria para vocês entenderem aí. É muito baixo, tá? Então não afeta esse produto ficar no estoque, mas a gente tem esses dados técnicos certinho para poder compartilhar. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? O Elton tá falando. Pode falar. Eu perguntei agora há pouco, acho que passou batido. Não sei se foi respondido no decorrer da conversa aí, porque geralmente nós pagamos uma licença após a compra da tag, né? No caso, a licença da gente seria a assinatura do produto SSX, né? Lá dentro da plataforma. Então, a gente, É isso? na verdade, está falando de duas licenças.
O que o João explicou foi o seguinte: uma é a mensalidade que você usa para usar a plataforma. Essa é normal, de acordo com o módulo de software que você optar em utilizar. A outra licença que o João está falando quando você compra uma tag de 24 meses, você já está pagando no preço da tag uma licença de uso dos servidores da Apple por 24 meses. Se depois de 24 meses você trocar a bateria, a Jimmy vai te cobrar um valor para você continuar usando o equipamento por mais 24 meses. Exato. Lembrando que hoje, comprou o hardware, você já tem essa licença, então não tem custo adicional, você só vai pagar a licença da 2 anos Systemsat de depois. acordo com o módulo que você vai utilizar lá. Isso, e vai pagar a licença de uso se quiser trocar a bateria 2 anos depois. Nesse Exato. caso, esse modelo nem troca a bateria, né? Ele tem, só É. se você tiver muita vontade, porque tem que soldar e etc. Pessoal, uma outra dúvida, eu sei que já está homologado com a Systemsat, mas eu que já tenho uma plataforma própria, eu consigo comprar e mostrar para o meu cliente na minha plataforma? Você pode usar a nossa plataforma buscando dados da API. Hoje ela está exclusiva no SSX. Eu não consigo só comprar tag e eu mesmo oferecer para o meu cliente? Não, hoje no momento não? Não. O Elton está com a mão levantada, gostaria de falar? Vocês estão me escutando bem aí? Sim. Sim. A respeito de redes colaborativas alternativas à rede Apple, existe alguma infraestrutura que eu consigo mapear para entender onde ela pode ocorrer, esse equipamento pode depender de uma infraestrutura além dos iPhones e outros dispositivos Apple? Ela funciona. Infelizmente. Você não consegue mapear, mas qualquer dispositivo Apple captura ela, né? Não, eu falo a gente não tem um mapa de questão calor de densidade disso, não temos. Não é mapa de calor. Seria no sentido de, tipo assim, existem outros fornecedores de repetidores. Eu vi uma questão nos Estados Unidos que lá a rede de iPhones, ela tem repetidores em semáforo, em torres de cidade. Eu Aqui queria não. saber se tem alguma coisa parecida. Não, Eu confesso que eu desconheço, tá? Foi até bom você falar isso, que eu vou buscar saber, porque pode ser uma solução para agregar aí a parte de rastreamento. Ótima informação. Porque eu já vi essa solução para o LoRa. O LoRa existem algumas redes colaborativas que elas são avulsas da LoRaWAN, da ATC lá e de outras redes, tipo a da ATC lá, da Trux Control. E eu queria saber se, por exemplo, no caso das tags, também teria esse tipo de infraestrutura. Então, se você tiver com a tag nos Estados Unidos, ela vai usar essa estrutura, se tiver disponível, tá? Se você tiver com a tag em qualquer lugar do mundo, ela vai usar a estrutura que tiver no local. Seja celular, seja repetidor, qualquer estrutura que ele esteja no local, ele vai usar. É diferente de um rastreador que você tem que homologar o chip internacional. Aqui ela pega qualquer infraestrutura local, sem precisar assinar nada. Entendi. Muito obrigado por tirar a dúvida. Tem uma outra pergunta aqui interessante, João, que é assim: a tag está em área sem conectividade. Passa um celular nessa área, ela também está sem conectividade. A informação da tag é enviada por Bluetooth, fica no buffer do celular e é repassada ao servidor quando este encontrar conectividade? Sim. Sim. Então, o celular também armazena e quando ele volta na conectividade, ele descarrega esse log. Exatamente. O único ponto, tá? E aí, para vocês verem como a gente já testou bastante isso, a gente vem trabalhando para deixar isso cada vez melhor. Alguns celulares, quando eles... Vamos supor aqui a questão do avião, porque isso aconteceu em um cenário de avião. O celular estava sem rede. Quando ele entrou no avião, o GPS dele começou, por conta da interferência, começou a calcular errado. Ele pegou essa informação e armazenou no buffer. Quando ele chegou no destino, ele descarregou essa informação. Só que ele descarregou essa informação falando que aí quando ele validou o horário, ele atualizou o horário, porém falou que estava no lugar anterior, tá? Então a gente voltou com a posição onde ele estava para depois voltar para onde realmente ele chegou. Só que isso aconteceu em um intervalo muito curto de tempo, então a gente já está trabalhando a nível de software para também filtrar esses casos, que é quando o celular, o GPS está inválido. Então a gente está fazendo também tratativas a nível de software para ter um filtro, que é um deslocamento impossível. A gente vai conseguir filtrar isso e trazer dados cada vez mais fidedignos. Mas, novamente, esse caso foi um caso muito raro mesmo, que aconteceu em um cenário que
GPS do celular estava inválido. Então a gente tem toda essa inteligência fazendo filtramento de software para entregar uma qualidade de sinal bem interessante junto à SSX para vocês. Beleza. Aqui o Wesley pergunta: a maioria da licença de uso perante a DIM é de 24 meses. É uma pergunta, né? 24 meses. Porém, uma tag que possui autonomia de 36 meses. Para esse equipamento, a licença também acompanha os 36 meses? A licença não é de 24 meses, a licença é para o tempo de bateria, tá? Então, quando a gente monta a precificação para vocês, já está tudo isso incluso. Então, não se preocupe em relação a isso. A gente projeta a licença de acordo com a projeção de bateria. Se é uma tag de 10 meses, ela está projetada ali com uma licença de 12 meses, que é o máximo. Se é uma tag de 2 anos, ela vai estar com 2 anos. Se é uma tag de 3 anos, ela já vai estar com 3 anos. O Bruno Só vai pergunta precisar se for trocar de bateria. Aí você precisa de uma licença nova. Pessoal, vocês têm certeza absoluta? Calma aí que mexeu aqui. Você tem certeza absoluta que fica em buffer? Estamos falando de uma conectividade breve. A conectividade da tag, quando ela é captada pelo celular, ela fica em buffer no celular. Não fica na tag, tá, gente? Na tag não existe. Ela não tem memória, fica no celular. Pessoal, boa noite. A Systemsat tem como nos passar uma ideia já de precificação, como está sendo feito esse trabalho? Com relação à tag, o preço é de acordo com o módulo que você utiliza. Se você utilizar ela lá no modo de segurança básica, você vai pagar o teu valor de contrato para isso. É porque cada cliente pode ter um valor baseado em volume, né? Então, é pelo módulo que você utiliza. Como não faz muito sentido colocar, por exemplo, no módulo de gestão, você vai utilizar no seu módulo mais barato. Entendi. Mas vai ser cobrado por unidade de tag, mais ou menos isso, é isso? Por unidade, igual um rastreador normal. Tá. Exatamente. E depende da configuração também, de tempo de histórico, porque no SSX a gente guarda histórico. Então, tempo de histórico, online, offline, depende dessas configurações também. Tá? E é possível no SSX, André, me corrija se eu estiver errado, também fazer todo o gerenciamento de cerca eletrônica com as tags, alerta de saída, de entrada. Todas as funcionalidades do sistema continuam funcionando para a tag. Obviamente limitadas às informações que a tag vai trazer, né? Ou seja, vocês conseguem, junto a essa solução SSX, entregar um produto, um serviço muito bacana para o cara lá da ponta. Saiu da unidade. Eu tenho um computador que está na unidade A, saiu da unidade A, foi para a unidade B, ter toda essa rastreabilidade a nível de relatório. Positivo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Exatamente. Saiu da rota, saiu da cerca, entrou na cerca, ficou quanto tempo na cerca? Tudo isso a gente consegue criar regras, né? Tudo isso a gente consegue. Bateria tem garantia? Qual é a garantia da bateria? A garantia da bateria é de 12 meses, que é de acordo com o produto, porém ela vai durar, pessoal. O que vai afetar a durabilidade da bateria? Ela passou por longos períodos de teste, tá? A gente garante esse funcionamento. É que se ela for exposta a um ambiente que não está previsto, que é 70 graus positivo e menos 20. É legal você falar da garantia do produto aí, ô João, também. Verdade. Todos os produtos de IME, todos os produtos, tá? Tag, rastreadores, câmeras, eles têm garantia Brasil de 12 meses. Então, qualquer problema que vocês tiverem porventura, a gente produz, obviamente, milhares e milhares e milhares de produto. Pode ser que um ou outro ali no processo produtivo saiu errado. João, não está funcionando, é feita a devolução, a troca imediatamente, reparação se necessário, para que vocês tenham esse produto aí e suporte técnico no Brasil, tá? Vai ter o time da Systemsat apoiando vocês a nível de plataforma e equipe DIME também ajudando aí no processo de uso tanto das nossas câmeras, rastreadores e também dos nossos produtos tech. Tem uma pergunta aqui. Existem planos da DIME funcionar com Android? Nós já temos tag com Android, porém a gente está agora no processo de API. O que nós temos aí de promessa do nosso time de engenharia, que o ano que vem, antes da ExpoSec, a gente vai levar isso aí como novidade. Tags também no ambiente Android. É uma promessa que a gente está trabalhando aí para poder entregar para vocês. Mais perguntas? Pode ser pelo chat, abrir o microfone aí e falar com a gente. Fiquem à vontade. João, Deu uma hora de live, todo mundo aqui, bem bacana, viu, gente? Pode falar.
Ô, João, você tem aí à mão uma tag dessa que está sendo comercializada? Na verdade, é só porque eu tive vendo no evento. Só eu queria ter uma ideia da grandeza em relação a uma mão, para a gente imaginar o tamanho. Porque eu tive lá no evento da Assistensat lá em Niterói nesse ano, e aí a tag era uma redondinha que a gente estava falando, né? E Tá, é eu vou. semelhante àquele marcador de portaria de prédio, só que era um pouco Tá, mais gordo. Mas eu sei que dá para ver, ele era um que caberia na palma da mão. Agora esse que você tá também, né? Pelo que eu vi aí. ó. Esse aqui é um AirPods, só para você ter uma ideia de tamanho. Ela é menor que o AirPods. Aham. Não sei se está dando para enxergar bem aí. Mas Tá, é bem tá, tá sim. compacta, tá? Ó, Tá, pensando no beleza. celular, Aí, nossa, é. minha Ótimo, mão é um pouco obrigado, João. grande, mas ó, Tranquilo, obrigado, João. imagina. Bom, pessoal, alguém perguntou sobre se aprofunda sobre cerca eletrônica, possibilidades e exemplos. Bom, no SSX você tem a possibilidade de criar regras. Então, qualquer regra baseada em posição, você vai poder utilizar com a tag, que é a informação que ela nos traz. Exato. E, gente, ó, para vocês que ficaram aí, já até compartilhando, depois que acabar a live, nos próximos dias, não vai acontecer todos ao mesmo tempo, mas nós iremos compartilhar com vocês dois materiais. O primeiro material é um e-book falando sobre rastreamento de ativos, tá? Para a gente abrir um pouco mais esse leque de possibilidades e como esse mercado de ativos vem crescendo absurdamente. E o segundo material é um PowerPoint editável, que aí você vai colocar a logo da empresa de vocês, as cores da empresa de vocês, e vocês vão ter um PPT para que semana que vem, se Deus quiser, essa semana, não sei quando vocês vão receber esse material exatamente, vocês já consigam ir para o seu cliente poder apresentar essa solução, e aí, obviamente, colocar alguns prints aí das telas Insight para que esse cara já entenda um pouco melhor sobre a solução que vocês estão ofertando e já compre, tá? Então a gente vai mandar esses dois materiais, fiquem de olho na caixa de e-mail, no spam, que nos próximos dias aí nosso time de marketing vai estar enviando para vocês também. Beleza. Mais perguntas, pessoal? Para caso de exportação, se eu colocar uma tag dessas de etiqueta, igual vocês comentaram aí, no caso que eu despacho por Santos, vai de navio e chega nos Estados Unidos, ele chegando lá, ele consegue pontuar para nós a localização lá? Sim, vai funcionar normalmente. Bacana, joia. Tendo o iPhone lá perto, vai funcionar na hora. A gente tem bastante cliente que viajou e usou as tags, tá? E funciona perfeitamente. Bacana, muito bom. O rastreador ele já tem a limitação por conta dos É. dados, né? E você precisar ter um chip de roaming, que ele é muito mais caro, habilitar o roaming, aí tem alguns equipamentos que não trabalham bem com o roaming, então tem bastante asteriscos aí, interrogações a ser respondida, e a tag ela te oferece essa flexibilidade, essa facilitação. O que a gente fala aqui é que a tag ela viabilizou muita coisa. Tudo que era muito difícil para conseguir fazer funcionar ou não funcionava, a tag está ajudando, fazendo funcionar de maneira mais fácil. É igual o amigo trouxe aí que ele está rastreando TV, etc, etc. Mas ele tem que abrir, fazer uma adaptação, risco de curto elétrico, lá, lá, lá. A tag é para facilitar essa vida dele. E como Bacana, a obrigado. autonomia da bateria é de 2 anos, você mandando uma encomenda lá para os Estados Unidos, você consegue acompanhar até chegar no destino final, tá? Porque, assim, a duração é muito longa mesmo. Gente, eu não sei se vai dar para ver, Muito mas tem bom. um amigo nosso participando da live. Ele já mandou aqui, ó, tag em Portugal. Ó, ele já tá usando o internacional aí, ó. Ó, que top, Já isso tem é uma muito galera. bom. A gente tem tag nos Estados Unidos também rodando hoje. Valeu, Gão, pela parceria. Muito bom, Gão mandou valeu, aqui pra gente. gente. Pessoal, é isso. Mais dúvidas? Agora é o momento. Não, mas é só a questão. Pode falar. Então, minha dúvida é me apresentar primeiro. Eu sou Araújo da Top Localiza, eu sou técnico, tá? Eu sou a parte lá que fica na operação mesmo. A minha dúvida, cara, é que se tem algum desenvolvimento, porque assim, nos lugares assim mais periféricos e tal, é muito comum todo mundo tem um smartphone. Mas assim, o iPhone alguns lugares ainda não tem aquele volume muito grande.
Tem algum projeto, algum desenvolvimento para isso para trabalhar com outros sistemas? Tem um projeto para trabalhar com Android. Exato. Temos o projeto, não está funcionando ainda, é um projeto para o ano que vem, tá? Infelizmente, a gente está nesse processo de desenvolvimento. Temos, mas não para agora, né? É coisa aí do futuro. Mas eu vou aproveitar a Além da pergunta. redundância com outros rastreadores Bluetooth também, conforme eu mencionei. Pode falar, Léo. Não, vou aproveitar a pergunta, João, para convidar vocês a testarem a tag, porque essa impressão de só funcionar no iPhone, ela desaparece quando Quando você você põe utiliza. uma tag no carro e vai dar uma volta. Você vai ver que assim, é impressionante o funcionamento, tá? É Mesmo, mágica, praticamente mesmo mágica. sendo, parece mágica, mesmo sendo só iOS, não, só iOS, só iOS. Coloca uma tag numa bolsa, coloca uma tag onde você vai carregar na mochila ou no carro e dá uma volta para vocês verem. É localização. A Juliana até pergunta aqui, ó, se a tag também vai trazer dados de telemetria, como um rastreador normal, por exemplo, velocidade, aceleração. Não é o propósito da tag, Juliana. O propósito da tag é uma localização, onde nada mais funcionar você localizar aquele ativo. Uma coisa bem legal, assim, da gente pensar acha um amigo seu aí da periferia, que você comentou, coloca a tag na bolsa dele e faz o teste. Depois você vai compartilhar esse case de sucesso aí para nós. Nós temos um cliente muito grande aí, muito potencial, que ele pegou uma tag para testar e iria viajar para Israel. Só que no voo para Israel dele, tinha uma conexão na França. E aí ele desceu na França para fazer a conexão dele, fez a conexão dele e foi para Israel. Chegando em Israel, ele olhou no sistema e cadê a mala dele? Estava constando na França. Cadê a mala dele? Estava constando na França. Aí vai ele achando, puta, a tag não tá funcionando, ela ainda não passou perto de um iPhone, etc. Lá, 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 deve ter algum erro, foi no guichê, cadê minha mala que não vem, cadê minha mala que não vem, cadê minha mala que não vem? Por fim, a companhia falou, sua mala foi extraviada, nós não sabemos onde tá. Ele tirou o celular do bolso e falou, tá lá na França, olha aqui onde ela tá. E aí ele falou, seu produto funciona. Foi aí que ele quis levar isso para outras soluções. Então, tem que testar, gente. Eu acho que assim, todo mundo sai daqui com inúmeras possibilidades e com inúmeros medos. Tem que eliminar esses medos como? Testando. É comprar e testar. Edson quer falar alguma coisa? Oi, João. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Beleza. Pessoal, é o seguinte, eu queria saber, desculpa voltar um pouquinho na parte de bateria, é que o João comentou que se ela tem uma leve queda de bateria, né? Então vamos dizer que ela está armazenada no estoque de vocês, aí ela vem para o nosso estoque para depois a gente vender para o cliente, a gente passar para o cliente. Então quer dizer, ela já perdeu um time aí. E nisso, como que a gente vai descobrir qual é a porcentagem? Por exemplo, se ela tem uma quantidade de 10 meses, ou ela tem 24 meses, ou ela tem uma porcentagem de meses X ali, correspondentes, como nós vamos saber, aqui, por exemplo, a gente falou, o cliente vai durar 2 anos. Cara, não vai durar 2 anos porque a gente já estava no estoque de vocês e estava no nosso. Como a gente vai saber exatamente se ela vai durar esses 2 anos que a gente prometeu para ele? Ótima pergunta. Primeiro que as tags, elas não vêm projetadas para 2 anos, tá? Tem uma gordura em cima disso. A gente comunica 2 anos. Então é maior que esse tempo. Exatamente por conta dessas variações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que no momento da compra, ou melhor, no momento da compra, eu posso te fornecer, é só você pedir para o nosso time de vendas, a data de fabricação. E a gente tem a tabela de queda do percentual de bateria ao longo desse período, tá? Então você vai poder se planejar melhor em relação a isso. A nossa ideia é não ter grandes volumes de estoque no Brasil, exatamente por conta dessas questões aí de bateria, tá? Então a gente vai ter um giro ali, que é o volume de giro ali mensal para fornecer para vocês, em relação a isso, para que vocês tenham o maior nível de autonomia possível de bateria. Mas a gente consegue fornecer a data de fabricação e aí consegue ir acompanhando conforme a nossa tabela projetada de queda de bateria ao longo do tempo. Mas lembrando, tem gordura na nossa bateria, tá? Para que você não seja afetado em relação a isso. Ô, João, também tem um aspecto importante que tem uma chave na tag, né? Você liga e desliga a tag, né? E algumas têm um plástico que você ativa ela no momento que você recebe. Então, tudo isso para não consumir Poupar a tanta bateria. bateria. Exatamente. Andrade, quer falar?
Boa noite, tudo bom? Uma Tudo dúvida, bom? Saudade. se eu colocar ela numa lancha ou num jet ski, por exemplo, qual a proteção da LP? É, tenho vários modelos aqui, vai depender muito da sua necessidade. Porém, o indicado para o seu projeto é a PB705, ela é IP67, exatamente para esse tipo de finalidade que vai ter água e poeira, tá? Então, vou utilizar esse produto aqui, ó, 705. A Maravilha, 703 obrigado. Ah, era desculpa. IP54, então ela não é indicada para esse tipo de solução. Valeu, obrigado. Valeu, Andrade. Alguma pergunta pessoal, mais, pessoal? pessoal, Ó, tem uma pergunta falando de jammer aqui que eu acho que é bem legal. Oh, perdão, eu, acabei cortando alguém. o Edson. Pessoal, é o seguinte, a gente viu, eu tenho procurado na internet bastante soluções para bike. E eu vi que talvez essa solução ali do ímã, né? Talvez seja porque o grande problema acaba a bateria e eles têm que repor. Então, tipo, ficar tirando da bicicleta e pondo na bicicleta, tira da bicicleta, porque ela já não tem muito lugar. Então, o cliente, o que ele tem que fazer? Tem que chegar em casa, tirar o rastreador e colocar o rastreador, no caso, para carregar, para quando ele for andar, ele colocar de novo o rastreador, né? Esconder ele de novo na bicicleta, porque a gente tem um índice alto de roubo de bicicletas, né? E aí eu vi que nessa questão, igual a causa das rodovias, por exemplo, igual você falou, vai ter bastante antena, vai ter bastante celular para configurar. No caso do meio do mato, não vai ter isso, né? Se ele estiver fazendo no meio do mato, somente quando a bike, por exemplo, se ela for roubada no meio do mato, então quando o cara levar para o meio da cidade ou levar para algum lugar, é que a gente vai conseguir localizar ela, né? Exatamente, exatamente. Até falando sobre bike, a gente está com um projeto bem legal, cerca de 130 bikes. Aqui em São Paulo, capital, tem uma praça que o Itaú tem share de bikes, compartilhamento de bike, é totalmente gratuito, a pessoa pega e anda. E aí eles precisavam criar uma cerca eletrônica para que se levasse essa bicicleta para fora do parque e gerasse alertas. E está funcionando muito bem, tá? Está funcionando muito bem o projeto, até o presente momento está sendo 100% de sucesso. Deixa eu passar uma experiência também, né? Assim, a gente em moto, tá? Instalaram dentro do pneu uma tag dessa, que é um lugar totalmente improvável de ter um rastreador, né? Sensacional. E aí acharam a moto, o bandido não vai desconfiar nunca que tem uma tag dentro do pneu. Exatamente. Então, algumas pessoas estão colocando dentro do banco, na espuma, que também fica bastante camuflado ali. Então, assim, gente, a criatividade é para vocês, a solução, a viabilidade técnica está aí agora cabe ao pessoal aí imaginar as Eu vi possibilidades. eu vi um vídeo na internet de uma mãe colocando uma tag, só que é da Apple mesmo. Uhum. Ela colocou dentro da língua do tênis do filho. Tem bastante gente fazendo isso. Cara, E qual que é a diferença? Qual que é a diferença do tag da Apple para nossa? A tag da Apple, ela vai ser obrigatoriamente ter que usar no Find My da Apple, que não tem histórico de posicionamento, não tem inúmeras outras coisas, e ela vai ter um limite máximo de tags que ela pode ter. Na Assistensat não. Então a gente está levando para vocês um projeto B2B totalmente aí. Então, vou colocar na sola do sapato do funcionário. Óbvio, ele precisa saber, até por questões de leis trabalhistas, etc., mas então, é mas possível. eu tava vendo a gente tem como cliente os fotógrafos hoje. Nós temos como cliente fotógrafos. Nós fazemos, foi um projeto nosso há 9 anos atrás, e a gente faz escolta particular na rua, cuidando deles. E aí, uma das coisas que sempre foi pedido foi por causa do material, os equipamentos deles. E aí, alguns estão colocando tag da Apple. E agora, o que acontece? Agora eu vou poder oferecer para eles as outras tags. Eles estão colocando dentro das máquinas fotográficas as tagzinhas. Só que o que eles falaram foi exatamente isso. Cara, elas têm elas têm ali uma questão de 32, só 32. Exato. E outro problema que eles estavam tendo chegava perto de alguém e sinalizava, né? Com outro equipamento. Então, eles estavam tendo esse problema. Então, a reclamação deles foi essa. Então, agora eu posso oferecer um produto para eles que não vai acontecer isso. E é o que eles já usam, na verdade, né? Exato, exato. Perfeito, cara. Ótimo, é isso aí. E, gente, tem muito mercado. Assim, ó,
Cada dia, cada live que a gente for fazer dessa, a gente vai ver coisas distintas. Essa da câmera fotográfica, a primeira vez que eu escutei. A gente vai ver coisas distintas. A do pneu também foi a primeira que eu escutei. Então a gente vai ver coisas mais mirabolantes e sensacionais que a gente vai ver de vocês fazendo isso na prática. Eu acho que o que vocês. acontece com a tag, até como contingência no rastreamento de um veículo, é que você pode colocar em locais não convencionais, onde normalmente ali quem vai roubar, né, já sabe que o rastreador deve estar mais ou menos por ali. E aí você pode colocar em locais não convencionais, totalmente sem energia, porque a tag ela tem uma autonomia grande. E aí dificulta realmente ter que desmontar o carro todo, a moto toda para achar, né? Sensacional. Me permita mais uma vez, Marcos aqui da Forte Car, tem situação inusitada. Eu lembro também que eu instalei um rastreador numa torre repetidora de internet e era maior sofrimento, porque tinha que estar ligado, o bandido ia lá e desligava e roubava o equipamento. Mas com a tag, essa é a solução. Fica totalmente viável verificar na Você já torre. passou outra ideia. Eu escutei diversas vezes rastreamento de banco de bateria de torres celulares, que o pessoal rouba Isso, muito. isso, Então já é uma coisa que dá para aplicar ali a parte de isso. rastreio. E muitas vezes elas ficam em lugares ermos, tem umas que não, mas outras ficam e ficam fácil o roubo. O Exato, ele meliante vai vai ter roubar, ele mais vai ter que levar dificuldade. isso para um local para vender. Então aí é onde que você vai pegar As o rastreamento disso. máquinas também de espinar cabo de telefonia também, que é cara pra caramba, como as difusões, né? Que já foi citado aí. Ô, João, Exato. essa semana eu vi na internet um cara fazendo um vídeo sobre as ferramentas de obra, furadeira, máquinas pequenas, né? Que eles deixam, às vezes, acabam deixando na obra, e há muitos, o próprio funcionário, às vezes, ou até mesmo caras que entram na obra para roubar ferramental, e eles estavam colocando também a tag da Apple. Eles não estavam tendo, porque eles não têm outras opções. O pessoal estava usando as opções que tem no mercado, que é o que tem no Mercado Livre, que tem essas chinesinhas, né? E hoje a Sim, gente vai poder oferecer um negócio mais concreto, né? Um negócio mais mais profissional, firme. mais Aham. B2B ali. Exato. E aí Isso. você vai poder colocar cerca eletrônica. Saiu daqui e gera um alerta para trabalhar um pouco mais a prevenção e não quando já está distante. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês, as possibilidades. Agora Então, é pegar algumas e botar para testar. E João, eu vi outra que coisa, quando tem normalmente uma empresa dessa tem um maquinário grande, então Exato. como que você vai, por exemplo, 1.000 máquinas, monitorar 1.000 máquinas no celular que só cabe Não tem 32? Você como. vai ter que ter quantos celulares, né? É, Então, mas perfeito. tem outra situação. Muitas empresas, por exemplo, empresas construtoras, que eles têm material assim, eles fazem transferência de equipamentos, eles têm um relatório de transferência de equipamentos. Por exemplo, equipamento foi para tal obra, equipamento foi para outra obra. Eles fazem um controle, né? E muitas das vezes possui erros, então eles vão conseguir cuidar e ter certeza que o equipamento está lá naquela outra obra, que foi realmente para outra obra, através disso, né? Exatamente. Perfeito. Que é o que a gente falou lá no começo, a gestão logística, não só Logística, da segurança. exatamente. Pessoal, A estamos gente chegando a uma consegue, hora. Pode a gente falar. consegue colocar o alerta, por exemplo, que a Apple tem aquele alertinha, aquele bip. Não, mas isso já está em desenvolvimento também, tá? As tags já saem com um buzzerzinho, a gente já está trabalhando no processo de desenvolvimento disso. Não tem agora, mas no futuro vai ter. Ok, então. Obrigado. Fechado? Pessoal, estamos chegando aí a 1h30 de live e queria aproveitar aí quem chegou até o final com a gente. O Ismael quer falar aí? Quer concluir? Está com a mão levantada aí? Sim. Eu ia falar com o João aí com relação ao. Aqui é o Ismael que está falando da busca e rastreamento. Uhum. João, com relação a Jammer, ele bloqueia algum pacote de dados? Ótima pergunta saideira essa daí, hein? Vamos lá. Depende. Alguns jammers, eles trabalham apenas na frequência do 4G, 2G, 3G, que é a frequência celular, que é a grande maioria, tá? Para esse jammer em específico, a tag vai funcionar normalmente. Porém, Certo. tem alguns jammers que tem também bloqueio de Wi-Fi, que o Wi-Fi roda na frequência 2.4 GHz, que é a mesma frequência do Bluetooth. Então, se o jammer tiver também bloqueio de Wi-Fi,
a tag vai ser afetada. Se não, ela vai funcionar. Ah, certo. Com relação ali, não existe um lado para colocar virado para o céu, né? Não existe. Mas tem Ela é uma, omnidirecional. essa tag que está em comercialização aí, ela tem uma inscrição ali, este lado virado para o céu. Isso é mais por causa da Aproveitar uma tampa. caixinha de algum lugar. É mais por causa da tampa, porque se você colocar de cabeça para baixo, você depois não consegue abrir a tampinha. Então, você coloca assim, essa tampa abre assim, ó. Entendeu? Ah, É só então por isso. é só por isso. Exato. Tem um pensa valor. o seguinte, se você colou essa parte, o caboclo foi lá e puxou, descola da carcaça e já era. Se você tá assim, ele puxa assim, aí é mais difícil de sair, tá? Então, vamos lá, você certo. colou a tampinha. Se você colou a Aham. tampinha, vamos supor que é uma vibração muito alta, desencaixa essa tampinha, ficou a cola lá e caiu sua tag. Então, é por isso que tem o para cima. Certo. Última pergunta aí, João. Com relação, tem um valor estimado aí na renovação? Só para eu ter ideia. Aproximadamente $7. Ah, tá ok. Vai dar aí uns R$ 40, mais ou menos. Ah, certo. Muito obrigado. Bom, pessoal, e como a gente fez na live passada, quem ficou aqui, quem aturou a gente até o final, nós vamos sortear 5 tags aqui para a galera. Então, eu vou falar eu estou com a lista aqui de todos os cadastrados. O João vai sortear um número aí. João, números de 1 a 84. 1 a 84? Que dia que é hoje? 15? 15. Exato. Vamos lá, 15. Tiago da Safe Rastreadores, está aí? Opa, estamos aqui. Olha aí, o sortudo tá aí Olha, já, rapaz, de que primeira. maravilha. Primeiro sortudo, então. Eu acabei de pensar, caramba, será que eu me cadastrei? Foi o primeiro. Tiago Valeu, da obrigado. Safe Rastreadores está aqui, já está marcado aqui. Aí. Vamos lá, próximo, João. Próximo, 32. O Romário tinha que se cadastrar? Dá tempo? Paula da Figur Representações, está aí? Como é que é o nome? Paula. Paula? Paula Alguma Figur. Paula online? Bora, Dou-lhe próximo. uma. Próximo. Até que número que tem aí, André? 84. 57. 57. Betânia da Select Sat Rastreamento. Betânia tá aí? Não. Também não Vai, tá. Roma. Próximo. 38. 38. 38. Pontotrack. Elaine, da Pontotrack. Elaine Pontotrack tá aí? Ela estava aí. Oi, tô aqui. Opa! Aí, ó. Opa! Ganhou uma tag. Peraí, Próximo? Só um segundo. Tá bom. Estou marcando aqui. Próximo, pode falar o número. 72. 72. Ricardo da Falcon. Tá aí? Se não Ricardo conseguir Falcon falar, tá aí? pode mandar no chat aí, se não tiver. Já pode mandar outro aí, João. 43. 43. Edson da Alien Rastreamento Veicular. Edson tá aí? Dou-lhe uma. Opa, tô aqui, calma aí. Não corre não, hein? Olha, Tá aí. um dos que mais falaram, olha aí, ó, merecedor. Ó. Pensa no cara que tava aqui torcendo aqui pra ganhar uma. Valeu, pessoal. Obrigado. Agora a gente vai saber se vai funcionar lá em Marte também. Alien rastreamento é ótimo. Vamos lá. Calma aí, deixa eu desmarcar só um. Tem quanto ainda para sortear? Nós sorteamos 3, faltam 2. 78. 78. Aguinaldo da RSAT. Tá por aí? Aguinaldo Ressati tá aí?
Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Número 3, Andrei. Bora pro número 3. Vamos por isso, então. 3 é Diego da Autocontrol. Diego Autocontrol. Não, estava aí também, mas eu acho que não está mais. Número 10 agora. Vamos lá. O Número 10. 10, Fábio da Movix. Fábio Movix está aí? Não? Ó, minha criatividade já está acabando já. Eu nem lembro mais dos que eu já pedi. 27. Cláudio da T-Drive, tá aí? Opa, tô aqui, gente. Valeu. Ó, aí sim. Obrigado. Essa eu vou mandar para os Estados Unidos, hein? Aí, ó. Boa. Última, João. 65. 65. Albérico da Track4. Tô aqui. Aí. Opa. Boa. Aí, ó. Fechamos, Legal. então. Os 5 ganhadores. Mandaremos as tags em breve. Assim que o João me mandar, eu mando para todo mundo. Beleza, pessoal? É isso. Pessoal, Queria agradecer brigadão. a presença de todos. Muito bom. Valeu, gente. Obrigado. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está à disposição. Agradeço aí a todos. Um grande abraço aí. Abraço. Valeu, pessoal. Um Valeu. abraço. Valeu. Tchau. Até. Valeu. E bons negócios. Bom negócio. Comprem a tag e testem a tag. É a melhor forma de saber como é que ela funciona. Exato. Valeu, Abraço. gente. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.